Você sabe o que é uma pregação antropocêntrica? Um evangelho, um culto antropocêntrico? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Assista-o até o final. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, principalmente espiritual. Toda quinta, aqui no nosso canal do YouTube, toda semana, nós temos um vídeo novo. Estamos aqui semanalmente compartilhando com vocês a sabedoria que vem do alto. Bem, vamos começar entendendo, para quem não sabe, o que é antropocentrismo. Aparece aí na tela, vamos ler juntos. É um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. E a pregação antropocêntrica. Essas mensagens, em sua maioria, acabam massageando o ego das pessoas, dos ouvintes. É um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento e, consequentemente, sem salvação. Nesse tipo de mensagem, Jesus fica de lado. O homem vem para o centro e Jesus, que deveria estar no centro, que deve estar sempre no centro, fica de lado. Jesus é um assunto secundário. Eu me lembro de um amigo, ele me relatou, me lembro de um relato de um amigo, ele falou para mim o seguinte: olha, uma vez eu terminei um culto e perguntei para minha esposa o que ela tinha achado. E ela falou assim para mim: olha, você fez muitas coisas na reunião, você deu muitos recados, você fez campanhas, você convidou as pessoas para ofertarem, você fez um monte de coisas na reunião. Só faltou falar de Jesus. Só faltou pregar sobre Jesus. E aí quando ele me contou, ele falou: olha, Marcelo, eu fiquei assim impactado com as palavras da minha esposa. Eu refleti muito sobre isso. Bem, graças a Deus, nós passamos por uma metanoia. E hoje nós não aceitamos esse tipo de mensagem. Não ouço e não prego. Essas mensagens misturadas. Hoje a nossa mensagem, como nunca, é o evangelho puro, verdadeiro. Nada contra a filosofia, a psicologia, nada. Ela tem o seu papel e ajuda muitas pessoas. O que não pode é essa mistura, realizar essa mistura, fazer com que a filosofia, a psicologia e qualquer outro tipo de mensagem, a mensagem motivacional, mensagem de autoajuda, sobressaia, se misture e sobressaia e fique acima da do evangelho. É isso que não pode acontecer, mas infelizmente tem acontecido muito. Jesus, a mensagem da cruz, não pode ficar de lado. É a mensagem principal. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Hoje, esse vídeo é para falar do problema, de um grave problema. O próximo episódio nós vamos falar da mensagem cristocêntrica, do culto cristocêntrico. Nós não vamos só ficar no problema, né? Vamos apresentar a direção e a solução. Vamos ler uma palavra que está em Lucas capítulo 4. Leia depois todo o capítulo 4, nós vamos
meditar aqui, vamos ler juntos, versículos 5, 6 e 7, 8 aparecem na sua tela. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. O diabo tentando Jesus no deserto. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Lucas 4, do 5 ao 8. Nessa passagem, o diabo queria que Jesus, o Filho, pelo menos por um instante, deixasse de reconhecer que o culto, que a adoração, deve ser exclusividade de Deus, do Pai. Mas Jesus não deu ouvidos a ele, não. Não caiu nessa tentação, não. Ele rechaçou, rejeitou, e como nós lemos, ele disse: só a Deus. Eu vou dar culto só para Deus. Só Deus é digno. Quer dizer, ele colocou o Pai no centro. No centro. Sabe, o problema, a raiz, ou uma das raízes do problema, é isso aqui, ó, é a carne. É a natureza humana. Eu costumo dizer isso, nós não demos certo. Desde Adão, a natureza do homem é corrompida. Por isso que está escrito que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você não assistiu o episódio que nós falamos sobre novo nascimento e santificação, que foi antes desse aqui, vale a pena você assistir. Assista quando terminar esse aqui. Você vai entender melhor o que eu estou falando. Se por um lado tem gente dando esse tipo de mensagem, realizando esse tipo de pregação, seja por falta de entendimento ou por má intenção, tem um outro lado. Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que dá ibope, tem gente que procura. E como tem gente que procura? E como tem gente que procura? Quanto mais se prega esse tipo de mensagem, mais pessoas se atrai. Mais multidões são atraídas. Isso é muito grave, muito sério, muito sério. Nós temos que procurar priorizar, se isso não aconteceu ainda com você, o novo nascimento, a santificação, porque o nascido de novo e a pessoa que cuida da vida espiritual e que possui esse entendimento, ela vibra. Ela não quer esse tipo de mensagem. Ela se sente incomodada com isso. Porque ela entende que nós temos que diminuir e que Cristo tem que crescer em nós. Ela vibra com as mensagens cristocêntricas, que nós vamos falar no próximo vídeo. Vamos ler essa outra passagem. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Quer dizer, isso é carnalidade. E nessa questão de mensagem antropocêntrica, de culto antropocêntrico, tem a ver também com esse apego, essa idolatria que é feito a homens, a denominações, a pessoas, a pregadores. Isso sem falar, nem vou entrar no mérito aqui, daquela pessoa, daquele pregador, que ele promove a idolatria a ele, que ele se coloca no centro, que ele leva as pessoas a se apegar a ele, a tratarem ele como quase um semideus. Você vê isso quando a pessoa defende com unhas e dentes. Se você meditar nessa palavra que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 3, 4, meditar no contexto, em todo o capítulo,
3, você vai ver isso. Que Paulo está chamando a atenção, que estava havendo divisão, dissensão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não importa Paulo, Apolo. O que importa é você ser de Jesus. É como tem na internet. Eu sou da denominação A, sou da denominação B. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. E as pessoas discutem, se agridem e desprezam a outra, como se Jesus fizesse isso, como se Jesus fosse fazer isso. E o amor? Cadê o amor? Então isso é uma idolatria à doutrina, uma idolatria à igreja, uma idolatria ao pastor, uma idolatria... Parece até torcedores de futebol, integrantes de uma torcida organizada de um determinado time de futebol. A gente vê isso na internet. Muito triste, muito triste. Não se coloque no centro, não coloque ninguém no centro. Jesus é o centro. Jesus. É isso que o Evangelho nos ensina. Vamos terminar falando do culto antropocêntrico. Vamos ler juntos. O motivo principal de muitas pessoas irem ao templo, entre aspas, é que cultuar, também entre aspas, é cultuar para receber bênçãos como cura de enfermidades, prosperidade financeira, solução de problemas conjugais, judiciais, sair do desemprego, receber aprovação em concurso, intercâmbio educacionais, obter bolsas de estudos e tantas outras coisas que confirmam o quão distantes estamos do verdadeiro propósito e sentido do culto a Deus. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Essas coisas, elas são acrescentadas de acordo com a necessidade no tempo e de acordo com a vontade de Deus. Sabe, as pessoas avaliam o culto pelo que elas sentiram, pelo que elas receberam, se foram se receberam algo, se sentiram algo, se gostaram da canção, se gostaram da mensagem. E muitas vezes essa forma de avaliar a mensagem é justamente o que nós estamos falando aqui. Se fez bem, sabe? O Evangelho não é sobre isso, sobre bem-estar. Ele confronta, ele muda, ele leva ao arrependimento. Claro que ele também nos mostra em Cristo o quão amados somos, o quão preciosos somos, o quão agraciados somos, mas isso por causa de Cristo, pelo que ele fez na cruz. Então a glória é dele, toda a glória é dele. Bem, se fez sentido para você, curta esse vídeo, deixa aqui um comentário, o que você pensa sobre isso? Já tinham ouvido falar sobre isso? A internet, Facebook, Instagram, YouTube, tá cheio de mensagens que falam de Deus, mas não são cristocêntricas. Falam de Deus, mas não colocam Deus no centro. Falam até da Bíblia, mas não é a mensagem da cruz. Portanto, são mensagens que, embora falem da Bíblia, não glorifiquem a Deus. Não glorifica a Deus, não vem dele, não vem do Espírito Santo. Não é ele realmente usando o pregador. Pense nisso, reflita nisso e vamos mergulhar no Evangelho. Segunda, quarta e sexta, 6h45 da manhã. Entre no nosso grupo Mergulhando no Evangelho, para que tenhamos cada vez mais entendimento e que Cristo seja o centro da nossa vida, das mensagens que ouvimos e pregamos. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima.